E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um programa, nosso RPPS Talks. Esse é o nosso quarto episódio, para a gente trazer mais conteúdo, mais informação, mais interação para vocês e conteúdo rico para esse início de gestão que a gente está começando aqui em 2025. Aqui quem fala é Vitor Leitão, sou sócio da Lema. Junto comigo aqui está o Gustavo Leite, que é sócio da Lema também. E a gente vai trazer sempre um convidado especial, como vocês já têm acompanhado. Dessa vez não vai ser diferente, a gente vai trazer esse conteúdo de muita qualidade aqui para vocês. Se você ainda não conversou comigo, não conversou com o Gustavo, não conversou com alguém aqui da equipe da Lema para conhecer um pouco mais, bater um papo com a gente, ver o que a gente pode agregar para você, fique à vontade, faz um contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer de conversar com você. Preciso pedir para vocês curtirem aqui, compartilhem esse vídeo, né? Sigam aí a Lema no YouTube, certamente vários de vocês já seguem. Então, compartilhem esse vídeo com seus colegas, com seus amigos. A gente precisa trazer mais gente para cá, para sempre trazer mais conteúdo de qualidade. Não esqueçam de posicionar o celular de vocês aqui nesse QR Code que aparece na tela, que a gente vai gerar um certificado de participação, inclusive, vocês têm um registro da participação nesse momento aqui, que é educacional também, né? Então, a ideia realmente é essa aí, para que vocês, inclusive, também tenham acesso ao conteúdo exclusivo em cada um dos episódios. A gente gera aquele conteúdo, aquele e-book exclusivo que vocês vão conseguir receber também. Quem é cliente Lema já sabe, no final a gente tem um conteúdo bônus que vai exclusivo para você, que já faz parte da nossa comunidade, já participa aqui do nosso dia a dia. Então, também aproveitem sempre esse conteúdo extra. Antes de apresentar o convidado, eu acho que o Gustavo pode até apresentá-lo aí, falar um pouquinho mais, e aí a gente vai já iniciar aí nesse nosso bate-papo. Vai lá, Gustavo. Lá no RPPS Invest, que é o credenciamento, nosso tema de hoje. O credenciamento é a etapa mais negligenciada do processo de investimento. A gente vai conferir com o nosso convidado para ver se é isso mesmo, se ele tem esse mesmo entendimento. Quem vai conversar com a gente hoje é o Andrei Moura, que é coordenador de acompanhamento de investimento do Ministério da Previdência. Eu acho que ele é a pessoa que mais entende de credenciamento no Brasil. Você sabia que a Lema conta com uma robusta equipe de profissionais certificados, dedicados à análise macroeconômica, elaboração de pareceres, ALM, análise de fundos estruturados, reuniões com comitê e conselho? Quer saber mais como a gente pode ajudar o seu RPPS? Acesse o QR Code aqui e entre em contato com a gente. Bom dia, pessoal. É uma alegria estar participando de mais esse evento da Lema. Eu sou servidor de carreira do INSS, né, aqui de São Paulo, e surgiu uma oportunidade para eu poder participar da Secretaria de Regime Próprio e Complementar. E eu me inscrevi, passei no processo seletivo e, na época, eu assumi como chefe do acompanhamento dos investimentos. Aí depois teve aquela mudança de cargos, e os cargos do Ministério sumiram todos, e daí depois eles voltaram e eu voltei como coordenador, né? Uma das principais atividades que eu exerço é realmente supervisionar o demonstrativo DAIR. Então, eu acompanho os dados do DAIR, todas as informações que são inseridas ali, tanto de credenciamento quanto os dados de carteira, as posições, para ver se elas estão de acordo, para a gente poder verificar realmente o patrimônio dos RPPS nacionalmente, né? Então, esse é um dos trabalhos que eu faço, além de verificar se os RPPS estão realmente aplicando os recursos de acordo com as normas vigentes, né? Eu comento, Andrei, com alguns clientes, algumas pessoas que a gente conversa, que eu falo que o DAI, ele serve como meio que uma auditoria permanente, né? Uma forma de, a cada mês, as informações são colocadas lá, isso é processado, algumas coisas são naturalmente já processadas de forma automática, né? Então, se ultrapassar um limite, alguma coisa, uma notificação já é gerada automaticamente, mas tem sempre uma estrutura atrás, de fato, verificando isso, então estou só confirmando que, de fato, eu já falo que essa equipe aí que você coordena está junto. Então, a gente pode dizer, de fato, que tem uma auditoria permanente, né? É isso mesmo, a gente acompanha, a gente observa quando tem dados que não fazem sentido, a gente entra em contato com o RPPS, pede retificação, esclarecimento sobre aquela posição naquele ativo específico, entendeu? Justamente para corrigir essas situações discrepantes que possam aparecer na entrega, já que o DAIR é declaratório, né? Então, às vezes, podem vir informações que não estão de acordo, né? Então, a gente verifica assim.
Legal, até tenho para falar sobre isso, mas vamos para a nossa pergunta central. Ok. E a partir dela, que eu já tenho, inclusive, na tua fala, já anotei algumas coisas. Mas, Andrei, o que é, qual a importância do credenciamento das instituições financeiras? Olha, o credenciamento. Nós falamos muito. Antes de falar em credenciamento, eu tenho que falar um pouquinho em política de investimento. A política Tá. de investimento, a gente fala que é o documento principal do RPPS, né? É o documento estratégico. Agora, eu falo que o credenciamento, ele é a etapa estratégica, ok? Então, se você não tem bons parceiros, não tem como você fazer os recursos se capitalizarem, né? Então, você tem que fazer essa escolha de parceiros, essa escolha no credenciamento tem que ser muito bem feita. E a resolução 4963 trouxe esses princípios que devem ser seguidos, né? Então, muitas vezes, a gente acha que não faz tanta diferença, por segurança, eu vou ficar só nessas 2 ou 3 instituições, mas o gestor de recursos ele não pode se prender a esse tipo de análise. Ele tem que verificar todas as oportunidades do mercado, filtrar de acordo com os princípios da resolução, para depois tomar a sua decisão de alocar ou não. Né? E muitas vezes, como que eu já até conversei com o Gustavo sobre isso, as pessoas os RPPS fazem o contrário, né? Eles decidem pela alocação e depois vão realizar o credenciamento. E isso vai contra todo esse planejamento estratégico, tanto da política de investimento quanto da etapa de próprio credenciamento da instituição financeira. Deixa eu falar sobre isso, André. A gente teve uma conversa e, pô, aquilo ali, para mim, fez um puta de um sentido. E eu passei a levar, a gente tem muitos momentos em congressos, em cursos, tem muito momento com os RPPS, e passei a levar essa, esse entendimento. E fui perguntando aos RPPS o que é que eles faziam. E, de fato, a maioria, talvez todo mundo. Não, primeiro a gente escolhe ali um fundo de investimento, depois a gente vai credenciar. E eu percebi, e tenho falado com eles, que isso acaba que deixa nosso processo de credenciamento enviesado. A gente acaba que tem que fazer porque Vai aplicar. eu tenho que meu objetivo é aplicar. Por acaso eu tenho um credenciamento no meio do caminho que eu tenho que fazer aquela burocracia. Então a gente até mudou aqui no nosso manual, no nosso processo interno. Os nossos clientes têm mudado até essa nossa postura, porque eu confesso que a gente também não tinha isso tão bem estabelecido. Hoje a gente tem sim, de primeiro fazer o credenciamento muito bem feito, só depois, analisar produto. Então foi a partir dessa nossa conversa que a gente conseguiu já mudar algumas coisas. Mas eu tenho uma dúvida, que aí isso eu realmente não sei. Credenciamento é feito só assim, surgiu para RPPS ou, ou é uma prática adotada em outros investidores institucionais? Não sei. Eu só conheço isso como RPPS e é uma curiosidade que eu tenho. Boa pergunta. Na realidade, o credenciamento ele era uma exceção na antiga Lei 866 de 93, era uma exceção de inviabilidade de licitação. Só que não existia essa palavra na antiga lei, credenciamento. Né? E o que acontece? Como que os RPPS faziam o credenciamento, então? Era devido à jurisprudência dos tribunais de contas. E eu peguei alguns processos antigos, onde eu percebi que o Tribunal de Contas falava uma coisa, o Ministério Público vinha contra e até pacificar aquele assunto, justamente porque não tinha claro. Né? Agora, nessa nossa nova lei de licitações, que é a Lei 14133 de 2021, ela pôs um fim, pelo menos teoricamente, pôs um fim né, nesses embates nos RPPS, explicando que o credenciamento não é só para RPPS. O credenciamento é para toda a administração pública, é uma forma de contratação na qual a administração pública ela seleciona possíveis candidatos, onde ela vai analisar e dentre estes ela vai escolher aquele que é melhor conveniente para ela. Então é Hum. assim que funciona. Né? Então a gente percebe que agora com essa nova lei ficou mais claro, mas interessante que eu enfrentei esses dias uma dificuldade com um certo RPPS de uma procuradora que não estava aceitando que os investimentos deveriam ser via credenciamento, tinha que ser via licitação. Eu falei assim, mas senhora, tá aqui, ó, claro, na licitação, né? Mas às vezes as pessoas se prendem a alguns entendimentos que atrapalham o próprio desenvolvimento do trabalho, na verdade.
A gente teve até, acho que o caso, eu não sei se ainda é, eu não sei se o Gustavo sabe, mas se ainda tem, mas no Paraná tinha um entendimento desse do Tribunal de Contas, né, Gustavo, que Não, precisava publicar como se fosse uma licitação, de fato, né? isso, não tem mais isso, tá? Há pouco tempo, mas sim, até recentemente adotava-se esse entendimento. Agora é importante sempre, uma coisa que eu percebo que os RPPS quase não fazem, é fazer o edital de chamamento, né? Então, o RPPS vai ficar aberto para credenciamento, ele lança um edital de chamamento, conforme está especificado na lei, e ele fala assim, ó, todos interessados, instituições financeiras interessadas, podem vir e que nós vamos analisar os processos de credenciamento. Isso não quer dizer que vai credenciar todos, mas vai analisar e esse processo ele tem que ser aberto e contínuo, a lei fala. Porque todos têm que ter a oportunidade de participar, senão se tu começa a Hum. restringir. E uma das características do credenciamento que é um processo aberto. Qualquer instituição financeira pode participar. Agora, depende da análise do RPPS se ele vai credenciar ou não. Mas que é aberto, é um processo Hum. aberto. Mas esse processo, André, você entende que se o RPPS cria, por exemplo, um manual ou um edital, que seja, como Uhum. ele queira chamar, mas ele não faz esse chamamento como numa licitação, mas ele sim publica, por exemplo, isso no seu site, deixa aberto no site o ano inteiro, inclusive, ele está de forma permanente lá no site. Eu entendo que isso atenderia. Sim, sim, sem dúvida. E está cumprido o critério. Ele está sempre aberto para novos credenciamentos. Ele não barra nenhuma instituição. Não, agora você não pode participar porque agora eu não estou fazendo credenciamento. Não. Entendeu? Ele está aberto. E essa análise é contínua. Por isso que no RPPS tem que ter uma equipe que faça essa análise continuamente, entendeu? Sempre, porque sempre quando uma instituição tem interesse em credenciar, o RPPS, por lei, ele não pode negar, ele tem que analisar. Ele tem que analisar. Claro, se ele vai decidir por credencial ou não, depende dos princípios, depende da política de investimentos e tal. Mas ele tem que estar aberto a recepcionar esses documentos e fazer a análise. Lembrando que uma outra coisa que a gente sempre vê, né, os RPPS perguntam qual a documentação necessária, né? A portaria ela traz, de certa forma, ali até uma análise um pouco mais qualitativa, né? Então, assim, aquele Sim. história, reputação, ética, enfim, algumas informações são qualitativas, outras quantitativas, mas o RPPS não precisa estar limitado àquilo, né? Na verdade, ali é a base, né? Ali seria meio que o mínimo e a partir dali ele consegue, inclusive, incluir outras. A gente vê isso na prática, especialmente para aqueles RPPS maiores, digo, aquela turma a turma do bilhão, Sim, geralmente, que sim. é mais assediada, né? Então, assim, tem mais assédio de mais instituições. Às vezes eles criam alguns regramentos acima, até para realmente restringir um pouco mais, né? Como fica aberto sempre. Então, acho que essa é uma prática importante e legal também, né? Assim, cumprir o que a portaria determina. Isso mesmo. E isso deve ser especificado na política de investimento. Então, lá na política de investimento deve ter um capítulo política de credenciamento. E ali deve ser deixado claro, além dos princípios dispostos na resolução e na portaria, quais serão outros critérios que o RPPS vai estabelecer para credenciar instituições financeiras. O RPPS pode subir a régua mais ainda se ele quiser. Ah, vão ser só instituições S1, S2. Ah, vão ser só. E além disso, nós vamos ter alçadas de aplicação por instituição. Fica a critério do RPPS, justamente para poder preservar os recursos previdenciários. Né? Ah, legal essa ideia de alçada, essa aqui a gente É, não. As demais a gente já observa bem. Não, interessante, olha, eu sou muito a favor de que criem critérios adicionais, a gente sempre fala isso. A gente tem inclusive um curso de credenciamento bem interessante, e nele a gente sugere, olha, conheça bem esse processo e crie as regras que você acha que faz sentido para o teu RPPS, tá? Senão a gente é, recomenda, e eu acho realmente que todos os RPPS têm que conhecer, mas para eu exigir critérios adicionais, eu preciso conhecer o processo, verdade. como ele está escrito. E isso é que a gente tem visto que ainda há dificuldade. Olha, já tem tempo que eu estou nesse mercado, viu? E, e credenciamento, ainda hoje, é o processo que percebo mais
dúvidas, ou pelo menos, que não, acho que não são nem dúvidas, alguns são dúvidas, outros nem conhecem realmente o processo, e acabam que contam ali com a consultoria que faz ali a parte do processo, e acaba que, enfim, faz ali a burocracia que tem que ser feita, e passa para frente, o que é absolutamente arriscado. E um desses nossos objetivos aqui com essa conversa é tentar esclarecer, falar o que é, especialmente o que é o credenciamento, a sua importância, talvez um pouco de como fazê-lo. Tu já deu várias dicas e a gente às vezes baixa um pouquinho a cabeça, que é para anotar, tá? Tudo que a gente está Ok, anotando não. para já aplicar. Isso Não, aqui A é. tranquilo. gente, a gente, inclusive, Andrei, só até complementando um pouco disso que o Gustavo falou, nesse curso que a gente faz de credenciamento, né, que é, na Aham. verdade, a gente montou uma estrutura onde a gente vem muito mais provocar e debater, conversar com as pessoas sobre como é que é o processo de cada um, né, assim, meio que como a gente Uhum, orientar a construção de um processo, que ele não é único. O que a gente percebe muitas vezes é que os RPPS vêm com aquela ideia de que ele vai receber uma receita de bolo, né? Então, assim, ó, Sim. siga esse passo a passo aqui e você terá o seu credenciamento ok. E o que a gente bate muito na tecla é que, assim, o processo varia muito de um RPPS para o outro. A gente já falou aqui, a turma, por exemplo, geralmente tem um porte maior, cria critérios adicionais, o que é salutar, inclusive, né? Porque Sim. aí, de fato, ele precisa olhar, ter um olhar muito mais amplo. E aí as pessoas ficam aguardando esse padrão e não tem, porque além dessas particularidades de cada RPPS, ainda tem as particularidades de cada instituição, né? Então, assim, a Verdade. documentação que você recebe de um administrador, de um gestor, de um distribuidor, são completamente diferentes. E às vezes até entre gestores, você recebe aquele que tem um QDD Ambima muito mais bem detalhado, outro é um pouco mais resumido, mas tem um documento adicional. Então, assim, essa dinâmica da gestão dessa documentação, e aí a gestão, eu digo, desde da recepção, a análise, o arquivamento e tal, e a extração desses dados para preenchimento do termo, isso causa muita dúvida, né? Então, Sim. assim, acho que um ponto importante aqui para a gente também, aí eu queria te ouvir, era assim, primeiro essa falta de padronização, que é natural, né? Assim, você não consegue de Uhum. fato padronizar essas instituições, essa documentação. E o que tu enxerga aí, principalmente por estar do lado do órgão regulador, né, fiscalizador, que principais erros ou que principais falhas tu consegue enxergar e perceber nesses processos de credenciamento? Lá nos artigos 103 a 106 da portaria, né, está ali, como você mesmo mencionou, os princípios básicos para se analisar um termo de credenciamento, né? E nesses princípios ali, fala-se analisar porte, analisar histórico, reputação, analisar os gestores, os principais controladores, e tudo isso tem que ser verificado, né? Mas aonde que eu verifico isso, né? Essa é a grande questão. Como que eu verifico isso? O RPPS tem que perguntar isso para a administradora e para o gestor. O ideal é ele fazer esse questionário e ele perguntar isso para essas instituições. Tá, Andrei, mas da onde que eu pego esse questionário? Como que eu crio esse questionário com essas informações? Pois a gente tem alguns modelos por aí. Por exemplo, esses dias um RPPS me perguntou se o termo de referência do fundo de investimento na CVM serviria para termos de credenciamento, né? Aí eu fui analisar esse termo de referência do administrador lá na CVM. E realmente tem algumas perguntas que fazem sentido. Só que eu percebi que não são todas. Então, o RPPS ele precisa desenvolver esse questionário, desenvolver essas perguntas-chave com base na portaria. Pode aproveitar outros documentos? Claro que pode, como esse que eu citei, o termo de referência do administrador lá da CVM, mas você precisa criar e saber sobre a equipe técnica. Quanto tempo a equipe técnica está atuando junto? Né? Quem são os principais? Qual que é a formação dessa equipe? Porque o que manda em uma gestora é o seu corpo técnico. Se o seu corpo técnico fica variando, se o seu corpo técnico não é estável, isso pode colocar em risco os investimentos. Então, tudo isso tem que ser colocado na equação, né? Para o RBPS poder realmente fazer as perguntas corretas para o administrador e para o gestor, para ele receber essas respostas, analisar e falar, não, realmente, esse eu vou assinar o termo de credenciamento com essa instituição. Não, com essa aqui eu não vou, porque não me passou segurança
no sistema técnico de informática que eles possuem, eles não têm capacidade tecnológica suficiente para receber os nossos recursos e administrar e fazer tudo o que eles precisam fazer. Então, com base nessas, né, por isso que não é uma receita de bolo, né? É uma questão individual. Claro, o RPPS pode pegar algumas ideias de outros RPPS, claro que pode. Só que ele precisa adaptar ao seu contexto para poder conseguir as informações que são relevantes para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, né? Então, no melhor dos mundos, o RPPS tem que criar o seu due diligence. Isso mesmo, isso mesmo. Esse que é o correto. Aqui, Andrei, do ponto de vista prático, isso inclusive foi uma das coisas que eu e o Gustavo até já conversamos especificamente sobre isso, né, de criar um modelo específico de cada RPPS ter o seu. Uhum. Aqui a gente tem uma dificuldade de ordem prática mesmo, operacional, que você imagina uma instituição receber 2.000 questionários diferentes, né? Cada Sim. RPPS mandar um questionário diferente. Então, isso certamente atrasaria muito o processo. Naturalmente, as instituições priorizariam aqueles que são seus clientes maiores, que têm mais recursos lá, que tem mais tempo, ou alguém que ele está eventualmente tentando captar como cliente. E aqueles outros menores certamente ficariam ali no final da fila e teriam muita dificuldade em ter esse questionário. Então, isso já foi de fato discutido por nós, justamente por essa questão de a gente não ter um padrão, já que para um RPPS maior eu preciso olhar de uma forma, para outro menor eu olho diferente. Tem aqueles que ainda carregam aquele histórico de eu tenho um contrato, ou eu tenho algum tipo de exclusividade, eu só me relaciono com aquele banco, com aquela instituição. Sim. Então, assim, são cenários diferentes e que talvez gerar esses questionários diferentes gerariam muita dificuldade, né? E aí, assim, eu não sei até que ponto a gente conseguiria, de forma prática mesmo, ter isso funcionando, né? Assim, é um cenário realmente legal, mas eu acho que talvez a gente teria muita dificuldade de executar, de finalizar um processo. Acho que o ponto seria muito esse, né? Assim, a gente finalizar. Deixa eu te fazer outra pergunta. A gente, nesse contexto aqui de bancos maiores ou instituições menores, né? A gente tem sempre essa dificuldade muito grande de conseguir essas informações em tempo hábil, e aí muitas vezes o que as instituições têm feito? E aí a minha pergunta é muito nessa, o que tu sugere para um RPPS numa situação como essa? Você vai nos bancos, hoje especialmente os maiores, eles já têm uma documentação disponível no site, né? Então, assim, o que você quer fazer credenciamento, não precisa me pedir, entra lá no meu site, no caminho tal, entra lá, baixa a documentação que ela vai estar toda lá. Mas não necessariamente é a documentação que eu quero, né? Como é que eu conseguiria fazer numa situação como essa, considerando que, e aí a gente pode eventualmente até citar aqui um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, não seria muito arriscado, do ponto de vista operacional, não um risco de investimento. Eu dizer o seguinte, o Banco do Brasil não me atendeu, essa documentação que eu pedi, eu vou precisar resgatar e fazer uma movimentação muito grande aqui, porque o Banco do Brasil não está apto a receber os meus recursos, né? Eu falo isso porque às vezes pode parecer até muita pretensão da nossa parte, é o seguinte, quem sou eu para dizer que o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica não estão aptos a receber recursos no meu RPPS, né? Então, assim, do ponto de vista prático, como é que a gente conseguiria, talvez, simplificar esse processo, né? Assim, como é que eu conseguiria, não sei se tu enxerga a possibilidade de eu fazer formas de credenciamento diferentes, para aquele tipo de instituição eu sigo essa documentação, para essas outras aqui eu sigo outra. Daria para a gente fazer isso? Eu acho que é possível, porque na política de investimento, quando você estabelece a política de credenciamento, você pode definir e justificar porque você está escolhendo instituição A e B, você está tendo um processo de credenciamento diferente das outras instituições. E isso com base na nossa resolução, está bem respaldado, porque um dos princípios que fala é histórico, volume de recursos, tudo isso pode ser considerado. Então, realmente, né, talvez para uma instituição, uma gestora e administradora S3, talvez as perguntas vão ser umas perguntas mais pesadas. Talvez uma gestora, administradora S1, as perguntas vão ser um pouquinho mais leves, entendeu?
Então, tudo isso tem que ser considerado, né? A gente não está querendo estabelecer também um modelo único para todas as instituições, maneira nenhuma. Agora, o importante é, você tem que conseguir fazer esses filtros e fazer as perguntas corretas para instituições específicas, né? Porque o que acontece? Uma gestora S3 tem grandes diferenças de uma gestora S1, entendeu? S2. Isso, o gap é enorme. Então, isso tem que ser considerado e isso deve ser analisado também nesse momento da política de credenciamento, né? E o RPPS tem que estar claro. Não, essa aqui eu vou seguir, eu vou apertar um pouquinho mais nas perguntas, essa aqui eu vou soltar um pouquinho mais para conseguir essas informações que eu sei que são importantes para seguir com a política de credenciamento. Legal. Sobre, acho que uma outra dificuldade muito grande que os RPPS têm nesse processo de credenciamento é com as instituições daqueles fundos chamados estressados, né? Então, assim, esse é um outro gargalo que a gente tem, porque muitos desses administradores ou gestores sequer têm interesse em atender a documentação. Acho que de forma bem clara é isso. Tem alguns que são muito organizados, que mantêm a documentação, entendem e ajudam nesse processo. Outros não. Simplesmente dizem, ó, eu estou aqui, é meio que... Como o RPPS fica quase que refém, já que você só tem aquele prestador de serviço interessado em assumir aquele fundo, a Assembleia é quase que obrigada, entre aspas, a aceitar, senão o fundo vai para liquidação, às vezes é um cenário pior, e não tem documentação, né? De fato, você não consegue receber documentação. O que fazer numa situação como essa? Esses são casos realmente que acontecem, né, no dia a dia dos RPPS. E esse tipo de situações, eles proporcionam para o gestor ter uma atitude mais diligente. Então, realmente, o gestor vai ter que ter mais atenção, mais esforço nesses casos para conseguir essa informação. E quando ele não conseguir essa informação, ele vai ter que pedir uma, duas, três vezes a informação. E quando ele não conseguir, ele vai ter que representar na CVM, vai ter que abrir reclamação na CVM com relação a esse gestor que não está fornecendo as informações conforme a nossa resolução atual dos fundos, para poder justificar até para os órgãos de controle do próprio RPPS, os Tribunais de Contas e o Ministério. Então, isso é importante realmente, mas o que a gente sempre procura nesses fundos estressados, a gente procura verificar a atitude diligente do gestor. O gestor correu atrás, ele tentou, ele fez contato, ele marcou reunião, ele participou de assembleia, ele fez reclamação na CVM. Não, então a gente percebe que o gestor está tendo uma atitude diligente. Agora, em alguns casos, a gente percebe que o gestor, eu recebi um não e ele não respondeu mais. E o gestor não entrou mais em contato. Não pode ser essa atitude do gestor de recursos de RPPS. Inclusive, a turma que muitos que herdam esses fundos, dizem assim, não fui eu que apliquei. E a gente, é um ponto que a gente realmente bate bastante, não com esse nome que eu gostei, que eu vou usar a partir de agora, que é a atitude diligente, tá? Eu uso outro nome, mas esse aqui tá mais bonito. Sim. Legal. Nesse contexto, Andrei, o que o gestor, assim, acho que você pode eventualmente, até nem o que fazer, mas eu vou até te perguntar, não sei se você tem em mente aí um, dois ou três exemplos, quantos você achar, de RPPS que tenham um processo mais robusto, que você diga assim, pessoal, vejam esse exemplo aqui como um bom exemplo. A gente sabe que tem alguns, o pessoal geralmente está até um pouco mais avançado nos níveis do Progestão, em geral tendem a ser até já mais diligentes, até por uma estrutura de governança que o próprio Progestão exige, mas você tem alguns exemplos aí de bons RPPS que tem bom no sentido do credenciamento, né? Assim, que tem um processo de credenciamento mais robusto? Tem. Eu tenho um RPPS nível 4 aqui do estado de São Paulo, em que eu pude acompanhar, eu fiquei uma semana lá acompanhando os processos, e eu verifiquei bem o processo de credenciamento deles, né? E eu percebi que ele cumpria o critério que era aberto continuamente para novos credenciamentos. Qualquer instituição em que entrava em contato, eles faziam o processo de credenciamento. Não queria dizer que ia ser aprovado, mas eles faziam o processo, davam entrada no processo, né? E depois, aprovado o processo, eles publicavam o processo no site, especificando que realmente o RPPS, a instituição financeira foi credenciada.
né? E um ponto que é interessante, a gente está falando sobre credenciamento, mas eu gostaria de já tocar nesse ponto, que é no ponto do descredenciamento. Então, a gente também tem que verificar que tem situações que o RPPS tem que descredenciar. E por isso que o credenciamento, ele requer uma análise contínua da instituição. Se eu tenho uma instituição que está credenciada, eu apliquei ou eu não apliquei, surgiu um processo na justiça dos controladores que se tornou público, isso prejudica totalmente minhas futuras aplicações nessa instituição. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o descredenciamento. Então, às vezes, a gente é muito afoito para... O RPPS é muito afoito para credenciar e, às vezes, para descredenciar, acontece um monte de coisas com a instituição financeira e o RPPS deixa lá credenciado. Não. Essa informação do credenciamento é pública. Ela fala para a sociedade que o RPPS confia naquela instituição. Aquela instituição cumpriu os critérios éticos e elevados de padrão de conduta. E, às vezes, a instituição, no momento do credenciamento, ela cumpria, mas agora ela não cumpre mais. Então, o papel é descredenciar, ok? Só para ficar isso bem claro também. E aí, nesse caso, o RPPS deveria, então, proceder com o resgate dos investimentos? Se por acaso ele tiver aplicação, sim. Se tiver aplicação, sim. Porque a parceria deixou de ser segura. Deixou de ser segura. Sim. E isso pode pôr em risco os recursos financeiros do RPPS. Tá. Esse exemplo que você falou, do bom exemplo ali de São Paulo, você quer citar qual município para o pessoal pesquisar ou não? Não, prefiro não, agora não. Tá bom, tranquilo. Andrei, deixa eu te fazer uma outra pergunta, até para o Gustavo também perguntar aí, mas foi só na linha dessa tua última fala, que você falou da publicação, né? Esse exemplo que você deu ali do RPPS São Paulo, e aí ele faz a publicação. A pergunta é, o RPPS, ele precisa publicar no site todo o processo do credenciamento, ou seja, o QDD, tudo que ele recebeu da instituição, um kit lá completo de documentos, ou basta ele publicar aquela lista, a instituição tal foi credenciada na data tal, a validade é 2 anos. Isso então, é o suficiente ou não? Eu entendo que a lista é suficiente, porque as informações ali são informações preciosas, e o RPPS, perdão, ele analisou, tomou sua decisão, então ele só posta ali o que está de acordo, o que já passou no crivo do RPPS, entendeu? Então isso que é um ponto importante, que eu acho que você colocar todo o processo pode surgir outras análises, e eu falar assim, não, mas eu acho que não concordo com você e tal. Então o RPPS é bom para se resguardar e falar assim, ó, essas foram que nós aprovamos, analisamos e aprovamos, né? E depois, se por acaso tiver que tirar, nós tiramos porque aconteceu isso e isso. Isso foi o motivo que agora a lista foi atualizada, não mais faz parte da nossa lista de instituições credenciadas. Agora, só um ponto, Vitor e Gustavo. Essa obrigação de publicar, ela não está contida direto na Lei 14.133, tá? A Lei 14.133, ela fala que tem que publicar o edital de chamamento, se for o caso, né? Se o RPPS não está aberto todo o tempo para novos credenciamentos. Agora, pelos princípios de transparência do RPPS, da nossa resolução, aí é importante publicar a lista das instituições credenciadas, ok? Só para registrar. Tá. E sobre isso, deixa eu fazer um convite, viu? Se vocês me derem licença, Vitor e Andrei. Você que acha que o teu RPPS tem um processo bem organizado, fala pra gente, compartilha com os outros RPPS. Eu conheço o Vitor também, assim, a gente conhece alguns RPPS que têm processos excelentes. Então, para esses aí, que alguns já sabem de quem eu estou falando, acho que vocês têm, inclusive, devem ter esse compromisso de compartilhar esse ensinamento, compartilhar esse processo, especialmente com os novos gestores, a turma que está entrando agora em 2025, deve compartilhar isso para que a gente eleve o nível do mercado, tá? Até uma forma de a gente ver alguns RPPS, André, hoje aqui, que a gente inclusive recebe, às vezes um cliente nosso recebe uma documentação, faz uma análise, passa para a gente também fazer uma análise aqui, mas nesse processo de governança, e às vezes a gente vê que uma instituição manda uma documentação mais robusta, mais completa, às vezes mais atualizada do que enviou para outro, né? Então, às vezes a gente inclusive até compartilha, são documentos públicos, né? Muitas vezes a gente compartilha de um com o outro.
Então, acho que é esse exemplo que, como o Gustavo falou aí, às vezes até o processo mesmo, se ele está mais robusto, é importante que ele seja compartilhado, né? São bons exemplos aí que precisam Sem ser sombra de seguidos. dúvida. Ser seguidos. Outra coisa, a gente tem visto já na resolução, isso é um tema que cada vez mais tem surgido aí, tanto nas normas como em notícia, no mercado de uma forma geral, que é o ESG, né? Ou ASG, como Correto. queiram. Você acha que já é momento de os RPPS trazerem isso para o processo? É importante que isso seja acompanhado? Eu falo isso porque hoje é um tema que ainda é inicial, embora já venha sendo discutido há muito tempo. Na prática, a gente tem poucas ferramentas de atestar se de fato aquela instituição segue essas boas práticas ou não. Você acha que já é momento de a gente trazer? Como também mensurar isso? Como acompanhar? Enfim. Eu acho que é importante realmente os princípios da ESG de serem verificados, observados no processo de credenciamento pelos RPPS. Inclusive, tem uma resolução CMNE, eu esqueci o número da resolução, onde as instituições financeiras são obrigadas a implementar esses princípios ESG de governança, de ambiental e social. E isso, a gente entende que isso contribui tanto para o valor do produto da empresa, dessas instituições financeiras, quanto para a imagem, né? E isso é importante para o RPPS que busca mais pôr em prática esses princípios de sustentabilidade, né? Que é essa preocupação com o planeta. Isso é fundamental também, um critério como este, entrar na política de credenciamento, sim, entendeu? Para análise e verificação. Porque essas instituições que cumprem esses critérios, elas analisam todos os seus parceiros. Se os seus parceiros estão cumprindo realmente esses critérios também. Elas, teoricamente, para manter a parceria, elas forçam que esses prestadores de serviço dessas instituições cumpram também esses critérios. E eu não tenho dúvida, nós, os RPPS, preocupados com recursos de previdenciários de longo prazo, nós temos que ter essa preocupação e essas instituições que são mais bem vistas, que têm maior valor de mercado devido às suas boas práticas, devem ser incorporadas nas políticas de credenciamento, sim, sem dúvida. E sobre isso, deixa eu dar uma dica para quem está nos acompanhando. Viu, André? A gente tem o Lema Prime, que é uma comunidade só com clientes nossos, e lá a gente compartilha muito conteúdo que só vai para lá, exclusivo. E Correto. esses dias a gente falou sobre o ASGI, que o pessoal da Previ, o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, criou a sua metodologia, que é ambiental, social, de governança e integridade. Até vi que os fundos de pensão estão conversando, não sei se os outros devem adotar, enfim. Mas achei interessante ter uma metodologia bem escrita. Então, se os RPPS quiserem tomar como base, procura lá a ASGI da Previ, que é o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, que eu achei bem interessante. Eu acho que sim, pode ser incorporado lá na próprio processo de credenciamento. Sem dúvida. Andrei, você acha que essas práticas, aí eu pegando o gancho dessa fala também do Gustavo, do SGI, a gente até comentou lá que vários clientes nossos até nem sabiam, mas a gente tem o nosso I aqui também, né? Já que a gente é signatário de um pacto de integridade contra a corrupção do Instituto Ethos já Legal. há 5 anos, né? Que inclusive a Previ também no próprio parte lá da Previ que ele fala, ele cita lá do Instituto Ethos, eles são signatários do mesmo pacto que a gente. A gente conseguiria, você entende que isso deve ser estendido a outros prestadores, e aí eu estou falando isso pensando na gente aqui enquanto consultoria, mas outros prestadores que eventualmente estão ali no entorno do RPPS, né? Então você tem a parte, e aí que se envolvem de alguma forma com investimentos. A parte contábil e a parte atuarial especificamente, né? Que estão ali no entorno nosso aqui de investimentos também. Mas seria relevante, assim, o que outros critérios também usar para olhar, já que lá na portaria também, na 1467, salvo engano, o artigo 96 ou 97, ele trata lá do que deve ser olhado para acompanhamento, né, assim, governança dos Sim. prestadores de serviço, né? Como é que vocês enxergam isso também, assim, isso deve ser mais amplo, isso precisa ser ou não, né, assim, o credenciamento de fato ele está restrito às instituições que recebem recursos. Como é que os RPPS podem se preparar melhor para isso? Não, esses princípios devem ser considerados em todas as relações do RPPS.
tanto de credenciamento quanto de prestação de serviços, né? E a gente percebe que a portaria, a resolução fala que nós temos que escolher esses prestadores de serviço, tem que cumprir os critérios técnicos, mas também os critérios éticos, né? E nós, inclusive, na nossa minuta que vazou aí um pouquinho, há uns meses atrás, nós temos outros critérios com relação aos prestadores de serviço, justamente para poder trazer mais responsabilidade, mais governança, mais integridade para essas relações. Porque senão o RPPS pensa, não, com as instituições financeiras que eu aplico recursos, eu tenho que ter uma relação estável. Com meus prestadores de serviço, eu posso ter uma relação espúria. Maneira nenhuma, né? O mesmo princípio tem que ser respeitado. Por quê? Porque qual que é a natureza dos recursos previdenciários? É a natureza pública. Se a natureza é pública, então tem que ter todo o cuidado da gestão, da gestão de recursos, tanto dos dirigentes do RPPS, nesses seus relacionamentos com os prestadores de serviço e também com as instituições credenciadas. Eles têm que estar de acordo com os princípios da resolução, certamente. Interessante. Perfeito. E, Andrei, te fazer uma pergunta. Quais são os principais erros aí, se puder ser assim, se puder falar qual é o erro, quais são os erros de forma objetiva, quais são os erros principais que vocês encontram nesses processos de auditoria, nas dúvidas que vocês recebem dos outros RPPS, mas o que é que eu não posso fazer com o meu credenciamento e eventualmente você enxerga isso aí no dia a dia? Então, no processo de credenciamento, eu percebo que o credenciamento não é renovado corretamente. Então, o RPPS até faz um credenciamento inicial, correto, mas depois essa renovação não é correta, ele não respeita os prazos. Lá no CadPrev, ele lança apenas as datas lá só para renovar, para conseguir entregar o DAIR, mas na realidade, na unidade gestora, não existe um processo de credenciamento que esteja de acordo com aquelas datas. Então, isso é uma questão que a gente percebe que os auditores, quando fazem as auditorias diretas, eles observam que não há credenciamento, ou o credenciamento está equivocado, ou o credenciamento é muito raso. Então a gente percebe que quando não há essa sistemática, não é essa preocupação, quando eles invertem os processos, colocam a alocação primeiro do credenciamento, ocorrem esses problemas, né? Então a gente percebe que isso a gente tenta sempre nos nossos atendimentos online, a gente tenta falar, tem que ter processo na unidade gestora, tem que renovar direitinho o processo, tem que credenciar todo mundo. Eu sei que dá trabalho, credenciamento dá trabalho, né? Se você tem 10 fundos, e 10 fundos vai ter que credenciar, o distribuidor, o gestor, o administrador, vai ter que credenciar 30 instituições financeiras, né? Claro, o único ponto que você pode eximir de credenciar 3 de uma vez é quando os 3 fizerem parte do conglomerado prudencial, né? O administrador, gestor, distribuidor. Aí você pode fazer um só, conforme aquele nosso parecer, né? Agora, nos outros casos, realmente é bastante trabalho. Só que é um trabalho fundamental, é um trabalho essencial, é um trabalho de investigação para ver se aquela instituição está realmente apta a receber os recursos tão suado dos trabalhadores, dos servidores do RPPS, para que no futuro possa realmente garantir o pagamento de aposentadoria e pensão. Tá? Então, esse realmente os princípios que devem ser norteados para o credenciamento, e esse é o maior problema que eu consigo identificar. Tá, na renovação. Mas outra coisa que aí eu puder acrescentar, que eu vejo bastante, é que os RPPS muitas vezes recebem os termos já preenchidos pela instituição financeira. O preenchimento nem sempre eu concordo que ele está completo, mas eu percebo que os RPPS recebem. Pô, que coisa boa, já recebi ele preenchido, né? Deixa eu assinar logo aqui, que aí eu facilitei minha vida. E talvez não busquem na documentação a comprovação daquelas informações. Então, se eu puder contribuir com isso, diria que vocês do RPPS têm que, se receberem eventualmente o termo, algum documento já preenchido, busquem pelo menos confirmar essas informações em formulário de referência da CVM, questionário do Diligence, ou perguntando diretamente à instituição financeira, tendo isso formalizado. Mas eu já recebi muitos termos mal preenchidos que passaram ali na análise do comitê de investimento.
O que a gente até aqui, André, assim, o que a gente também busca, né? A gente recebe muitas vezes dos nossos clientes essa demanda de apoio nesse processo, e a gente recebe esse termo, como o Gustavo falou, a gente recebe esse termo preenchido, a gente eventualmente busca enriquecer um pouco mais, com mais algumas informações de análise nossa. Enviamos para eles sempre com a ideia de que é um documento aberto, né? A gente usa aquele padrão do Excel que está lá no Ministério, no site do Sim. Ministério, para que ele, inclusive, critique, né? Ali não é um documento que está completo, né? Ele precisa fazer a análise dele. Inclusive, no manual que a gente disponibiliza, que a gente criou aqui, padrão também para que os RPPS enriqueçam da sua forma, tanto que a gente disponibiliza ele no Word para os nossos clientes, para que eles alterem. A gente até coloca lá no final o link de cada uma das documentações que são base ali, né? Aquele básico que a portaria pede, então a gente diz, ó, Sim. essa aqui você consegue atestar nesse link do Banco Central, nesse link da CVM, nesse link da Ambima, e aí é o básico, né? A partir daí você consegue ir um pouco além. Mas, de fato, a gente vê muito isso, né? Assim, meio que a ideia é de terceirizar o processo de credenciamento. A gente deixa sempre muito claro que a gente é parte, a gente é meio desse processo, né? Assim, a gente é parte integrante do processo e a gente se coloca, de fato, à disposição deles para integrar, de fato, esse processo. Acho que é uma checagem a mais, né, que a gente consegue trazer aqui também do nosso lado, mas não é o fim, né? Então, assim, a partir desse processo, você precisa, de fato, o comitê se reunir, discutir, validar, verificar, enriquecer um pouco mais o processo, discordar, eventualmente, de uma análise que a instituição já mandou preenchida ou que a gente aqui preencheu. Então, essa responsabilidade sempre fica muito clara que é deles, né? Assim, pelo menos esse é o modelo que a gente entende e é o ideal, né? Assim, o processo que a gente sugere sempre a eles é isso. A documentação parte de vocês, a demanda parte de vocês analisam, vocês gostaram, façam sua análise, a gente faz uma verificação do nosso lado e devolve para que de fato vocês concluam, né? Então, é mais ou menos essa a percepção que a gente tem aqui do processo de credenciamento, Não, como ele deve ser feito. isso é muito importante, porque o RPPS precisa manusear o termo de credenciamento, ele precisa realmente analisar o documento. Né? Por quê? Porque aquele documento vai ser base para algumas informações, ele vai ter que inserir no CadPrev. Às vezes a gente pega erros do CadPrev que as pessoas não sabem nem o volume gerido de terceiros pela instituição financeira. E isso está no termo de credenciamento, essa informação. Por quê? Porque a pessoa não lê o termo de credenciamento, ela não sabe nem quando vai vencer, para ela se programar para renovar o credenciamento. Então, realmente, é importante que o RPPS entenda que ele precisa analisar esse documento, ele precisa arquivar, programar, colocar na agenda quando ele vai ter que fazer a renovação para realmente cumprir o propósito do processo de credenciamento do RPPS. E agora são 2 anos, não é 1 ano mais. Então, agora tem um prazo maior, entendeu? Então, facilitou um pouco mais. Ah, facilitou. E Andrei, já chegando aqui na fase final da nossa conversa, vamos fazer um bate-bola. São 3 perguntas simples, as respostas eu não sei, mas as perguntas são simples. Primeiro, como é que você enxerga o nosso mercado nos próximos 4 anos? Deixa eu ver quem que eu vou responder agora. Eu vou responder como economista. Eu enxergo o nosso mercado com inflação alta. Com inflação alta, e isso pode prejudicar um pouco o RPPS em alguns ativos, mas nos ativos indexados à Selic, eu acho que pode ser mais fácil. Mas é desafio. Não pensa que os próximos 4 anos vão ser tranquilo para as aplicações, tanto em títulos públicos como em outros ativos dos RPPS, que não serão. Vai ter que fazer essa ginástica e realmente acompanhar o mercado, ler os relatórios, acompanhar a carteira, verificar as instituições disponíveis, os produtos de várias instituições, para conseguir realmente alcançar os objetivos da política de investimento. E isso vai exigir trabalho do RPPS e de toda a equipe. Legal. E do ponto de vista de gestão, Andrei, acho que a mesma pergunta, aproveitando esses 4 anos, em termos de. Aí eu falo de gestão no sentido de governança, de novas normas, de exigências novas, enfim, de evolução mesmo do Tá. segmento, né? Em relação à regulação, eu queria que nos próximos 4 anos, nosso objetivo no Ministério é consolidar a norma,
como já foi consolidado na 1467, mas no sentido de não alterar drasticamente o conteúdo, mas sim alterações pontuais. Na nossa minuta da nossa resolução, esses dias eu escutei do Ministério da Fazenda falando que nós propomos muitas alterações. Tipo assim, não, foi alterações de redação prática, mas na realidade de conteúdo, nós não estamos fazendo alterações drásticas. Então, em termos de regulação, para os próximos anos, né, nós vamos fazer adaptações pontuais, mas não há intenção da coordenação de investimentos, né, de fazer alterações drásticas, tanto na portaria 1467 ou na resolução 4963. Ah, perfeito, perfeito. E Andrei, diz um conselho para os gestores em 2025. Ok. O conselho é: valorize o credenciamento e faça o primeiro. Faça o primeiro. Ok? Primeiro, escolha as instituições. Isso pode ser instituição S1, S2, S3. Se cumprir os critérios, se cumprir os princípios, ótimo. Se trazer segurança, ótimo, não importa. Mas primeiro selecione as instituições, depois analise os produtos. Não vá analisando o produto antes de credenciar a instituição. Como o Gustavo bem falou, você pode fazer uma análise enviesada e você pode talvez minimizar alguns pontos importantes só porque você já tem interesse por causa da rentabilidade do produto. Perfeito. E por último, para a gente ficar mais inteligente, indica para a gente um livro. Desculpa. Qualquer livro, tá? Não precisa de mercado, pode ser um romance, é o que você goste. Ah, ok. Um livro. Primeiro, acho que tô com um livro na mente aqui, é Economia Brasileira, do Jean Biagi. Eu sei que é um livro histórico, né? Mas é importante a gente perceber como a economia no Brasil oscila desde os anos 60 para cá, se a gente for analisar desse período, né? E quão importante é a gente poder conseguir navegar durante esses períodos de crises frequentes, né? E isso tem tudo a ver com o nosso ambiente que a gente está vivendo. Nós não estamos em grandes crises, mas estamos num ambiente bem instável. E isso tem impacto para os RPPS, então a gente que acompanha a economia brasileira, está de olho nos indicadores e lê esse material do Jean Biagi, acho que é muito importante. Inclusive, complementando aí, o Jean Biagi é um cara que eu particularmente gosto muito também desde a época da graduação, e a gente em julho de 24, nós fizemos uma live com ele, com o Paulo Tafner, falando especificamente sobre Previdência, né? Ele é um grande estudioso de finanças públicas, então a gente fez uma live muito bacana, onde foi o lançamento de um livro que eles escreveram juntos, né? O Paulo Tafner e Fábio Jean Biagi, e a gente gostou, convidamos, eles aceitaram, tá no YouTube nosso da Lema, então consegue, e é quase que atemporal, né? Porque foi em julho, mas é uma discussão muito rica sobre Previdência. É um livro chamado A Reforma Inacabada, né? Onde eles falam que essa reforma de 2019, a última, foi a mais profunda que o Brasil já passou, mas que até o início da próxima década a gente vai precisar fazer uma nova reforma, né? Então é uma reflexão dura, mas ela é muito interessante e a gente trouxe essa discussão junto com eles, então quem não acompanhou, aí acho que vale a pena, procura aí no YouTube, no canal da Lema, Lema Consultoria, né? Você vai encontrar e com certeza vai aproveitar bastante aí, foi uma conversa, meio que um bate-papo como esse que a gente fez aqui, muito legal, e muito rico, né? E muito rico. Então, acho que é isso, a gente vai chegando aqui, acho que ao fim desse nosso bate-papo. Queria te agradecer demais, Andrei, pelo seu tempo aí conosco. Obrigado. Eu sei que é um tempo muito, muito precioso, você tem muita coisa para olhar, você falou para a gente aí de acompanhar os daí, são 2.100 RPPS aproximadamente, então um volume de dados muito, muito relevante. Mas que bom, preciso agradecer realmente aí pelo teu tempo, a parceria de sempre, a gente tem sempre acho que essas trocas de informação são muito ricas, a gente está de um lado aqui do mercado, se a gente está no mesmo ambiente, né, no mesmo mercado, mas em locais diferentes, eu acho que a gente tem muita coisa a complementar. Antes de encerrar, né, eu preciso pedir que vocês que nos acompanham aqui curtam o vídeo, né, compartilhem aí com os seus amigos, seus colegas, tragam isso acompanhem, né, novos episódios. Esse, como eu comentei no início, é o nosso 4º episódio.
Então, mirem aí a câmera de vocês nesse QR Code que está na tela para baixar o certificado de participação e o conteúdo extra que é gerado a partir desse bate-papo nosso aqui. Isso é em todos os episódios. Esse é o quarto, então a gente vai ter um para cada um. Conectem também com a Lema no Instagram, no LinkedIn, @Lema Consultoria. E reforçando, né, o que eu já comentei, para quem é cliente nosso também, quem é cliente da Lema, tem um conteúdo exclusivo que a gente vai gerar e vai disponibilizar para vocês em breve. Então, Andrei, mais uma vez, muito obrigado. Né? Acho que passa a bola aí para o Gustavo também fazer suas palavras finais. Pô, obrigado demais, Andrei. Ainda temos uma jornada longa nesse nosso RPPS Talks. Vocês me encontram também lá no Instagram, @GustavoLeiteB. Eu fico muito agradecido por esse e muito ansioso pela nossa próxima conversa. Muito bacana. Quem é cliente Lema, fica aí com a gente que a gente tem um conteúdo extra daqui a pouco. Valeu, Andrei. Obrigado. Valeu. Até a próxima.